Aê! Aê! E aí, Jô, que saudade! Enfim! Olha aqui Como meu você plano de tá? fundo. O que, meu amor? Olha ali no fundo, nosso bate-papo! Que massa! 2018. Tá me ouvindo bem? Tô. Vocês estão ouvindo o Josué também? Porque já falaram que estão me ouvindo. Estão ouvindo bem o Josué? Passam aí um sinalzinho Estão me positivo. ouvindo? Hello! Tá chocando o Tá dando áudio pra seu com ouvir? o da TV, eu acho. Tá dando pra me ouvir? Pronto. Falaram que sim. Então, bem-vindo, Josué. Gente, hoje nós vamos Obrigado! conversar um pouquinho aqui com o Josué, que é o nosso professor de sapateado e tantas outras coisas, né? E a gente vai primeiro conversar um pouco sobre a história do Josué na dança e depois a gente vai entrar na academia. Mas primeiro nós vamos conhecer um pouco, né, da história do Josué. Jô, conta pra gente como foi essa sua conexão com a dança. Desde o Gênesis, como diz nossa amiga como tudo começou, como foi seu primeiro contato com a dança, como você entrou no mundo da dança, enfim, rasga. Bora! Boa noite, gente! Obrigado pelo convite. Eu adoro falar sobre dança, sobre a minha história na dança e compartilhar esses momentos. Eu adoro, porque tem muita coisa legal, muita coisa engraçada, muito desafio. E tudo isso é válido, né, para construir, para a gente se tornar aonde a gente chega, né? Então tudo é um processo. Então eu adoro conversar sobre isso e adoro saber quais foram os trajetos das pessoas, que pode bater com o meu ou pode ser uma história tão inusitada quanto. E essa troca é muito válida. Eu participei de outras 500, eu vi o da Edson, é muito legal, né? Que ela contou a história dela. E eu já conhecia por ser amigo dela. E aí o Josué começa a dançar. Assim, eu sempre fui da igreja, né? Evangélica. E aí lá na igreja tinha um grupo de dança, né? Quando eu tinha assim, em torno de 8 anos, 9 anos, já existia um grupo de dança, só que era mais pra gente grande, assim, adolescente, né? E eu era uma criança. Só que eu já gostava, porque as minhas irmãs, elas dançavam num projeto que tinha no meu bairro, que era de dança de salão, danças folclóricas, e elas viviam se apresentando, o grupo tinha uma rotina que eu participava porque eu acabava acompanhando elas, né, nessas apresentações, né, mas nunca dançava assim propriamente dito. E aí sempre acompanhei as minhas irmãs, sempre adorava, né, a dança, elas dançavam dança do coco, samba, essas danças raízes que eu amava também. E aí esse projeto era muito legal e eu gostava. E eu tinha vontade, só que ainda não tinha esse espaço para as crianças, né? E aí foi que na igreja eles tinham um grupo, eu tinha vontade também de dançar nesse grupo, e aí eu começava a pedir à mãe para falar com as pessoas que eram maiores. Inclusive tem uma educadora física que é super famosa hoje, nessa linha do emagrecimento, no YouTube, ela é cearense, que ela era uma das componentes da companhia. E eu pedi ao meu pai para falar com ela porque ela era a organizadora dos eventos, quando tinha evento de jovens. Aí foi quando eu tinha uns 8, 9 anos que falou com ela, só que aí a igreja passou por uma transição que realmente veio a dança assim valendo. A dança fazia parte do louvor da igreja, tinha que dançar todo domingo, tinha os ensaios. E aí foi quando as crianças começaram a ser inseridas. Aí eu fiquei feliz, né? E na época, isso é normal, né? Meninos não participarem das danças, sempre é maior a dificuldade. Então, na companhia infantil, bem no início, só tinham 3 meninos, né? E aí, e o resto era tudo menina. Eu tinha que estar fazendo teste com as meninas, que eram meninas demais.
querendo dançar. E aí eu comecei uma rotina dentro da dança, né? A gente tinha uma referência de dança que era de uma igreja lá da Colômbia. Então eles tinham umas danças muito fortes e a gente tinha que dançar com força, com vontade, com vida, como a gente falava lá na igreja. Tem que dançar com vida, porque a gente fala energia, né? No nosso mundo, na igreja, tem que dançar com vida, tem que dançar com força. E aí foi-se alimentando isso pela dança e eu sempre fui gostando, desde pequeno. E aí eu fui, uma rotina de ensaios semanais, dançava todos os domingos, né, que a gente falava ministrar, não falava dançar, se apresentar. É uma ministração, né? Sim. Tudo tem um sentido dependendo da área que você esteja, né? Na igreja é uma forma de tocar as pessoas, né? Enfim, a sua vida é um instrumento para tocar outras pessoas. Então, tinha essa questão do ministrar. E aí, eu fui crescendo, fui gostando. E desde pequeno, já assim, com 11, eu já escutava música, já queria estar coreografando. Chegava com os meus amigos lá da igreja também, mostrando para os líderes alguma dança nova que a gente tinha feito. Coisa que naquele fogo, né? Uma novidade a gente sempre quer fazer. E aí eu fui evoluindo dentro da igreja. Então a única coisa que eu tinha de base mesmo assim era das pessoas que dançavam, que tiveram um pouco de contato fora, que traziam para a igreja, e as próprias danças da igreja mesmo, que tinha essa pegada mais forte devido a essa referência de fora, e a gente assistia vídeo, e às vezes vinha gente dar aula. Esse era o meu contato, não era aquela base de balé, de jazz, era mais voltado para as danças urbanas. E aí, com uns 16, 17, se eu não me engano, eu passei a ser líder da companhia de dança. Vai tendo a rotação, o povo vai crescendo, né? Vão vindo as prioridades e vai vindo uma nova geração. Uma coisa muito legal dessa igreja que eu fazia parte é que a dança era o carro-chefe do altar, digamos assim. Bem no começo, tinha uma meta que tinha que ter 50 bailarinos dançando. Vixe! Então tinha um palco, a gente dançava no ginásio do 7 de setembro, as celebrações eram no ginásio do 7 de setembro, e depois passaram a ser no Náutico. Sim. Náutico Atlético. Então, era uma vitrine, todo mundo queria participar, todo mundo... Tinha uma escolinha de dança que eu passei a dar aulas, que era ensinar as coreografias. Gente, então eu vivia... 50 é um batalhão. Inclusive eu tenho vídeos também dessa época, né? Eu dançando lá no centro de convenções, o palco lotado de bailarino, todo mundo de verde. Era muito legal. E aí eu passei a ser líder, aí passei a dar aulas, passei a coreografar, né? Até então eu só estava dentro da igreja. Eu só tinha o contato de artístico dentro da igreja, de vídeo, de assistir. Foi quando eu, em 2017, se eu não me engano, eu fiz um curso de audiovisual. Claro que tem vídeos, né, Edson? Eu fiz um curso de audiovisual na escola. E aí, nesse curso, teve uma disciplina que era de cultura e arte. E aí, até a Natécia, eu acho que tu... Não, a Vanécia. Acho que tu conhece. É do teatro, ela. Muito conhecida, é porque eu tô esquecendo o nome. Aí, a gente dizia que... Eu e um amigo dizia que a gente queria fazer teatro, só que a gente não sabia que existiam os princípios básicos, né, de teatro lá no José de Alencar. Aí eu falei, pois nós vamos fazer. Aí a gente foi no ano seguinte. E eu comecei a entrar no teatro mais formal, assim, aprender mesmo, valendo. Fiz o processo, são 4 módulos, né? E aí, foi até na época do Jesuíta. A minha turma era a turma do Jesuíta. E aí, eu comecei a fazer. O que foi que eu fui percebendo? Mesmo essa vontade de querer ser ator, de fazer teatro, até TV, eu tinha muita vontade. E também o audiovisual, que eu tive esse contato, né, de fotografia, de vídeo, de roteiro. Eu fui foi calhando de que tudo que eu estava aprendendo no teatro, eu estava levando para a dança dentro da igreja. Tudo, estava abrindo assim a minha mente. Mas o
é isso, porque eu também, né, tive um começo, assim, como atriz, né, assim, muitos anos como atriz, e depois que eu parei de atuar, eu sempre levei essa coisa do teatro para dentro das coreografias, para dentro da dança, porque tem Muito. muita interpretação, muita... Bem teatral mesmo, é muito bom essa ligação. Aí eu tava começando a perceber, então minha mente tava assim, ó. Isso eu posso levar, isso eu posso levar, isso eu posso aproveitar. Eu olho para isso, vejo dançando isso. E aí foi que eu acho que foi um momento que a dança cresceu muito lá na igreja, né? Porque realmente tinha essa referência de que existe um mundo paralelo que faz arte que pode ser acrescentado, né? Então, tudo que eu fazia, eu via as coreografias. Aí, anualmente, a gente tem uma convenção. Digamos que seja o festival, né, da academia. No final do ano tinha a convenção, que vinha gente de todo lugar do Brasil. E aí as coreografias tinham que ser bem elaboradas, tinha que ter abertura do evento, né? E aí foi aí que a gente foi aplicando tudo que eu aprendia no teatro. E aí foi indo. Eu cheguei aí depois disso, com esse contato paralelo à igreja, eu participei de um festival que eu já fui do Marista, foi lá onde eu conheci a Edis, Sim, né? aquele padedê incrível que eu vi nos stories. Incrível que a Então, gente teve esse contato, porque eu tinha feito um curso de hip hop com a Larissa Té em 2010, 2011, e aí eu conheci o Thiago, que era amigo da Edis, e eles estavam no semestre fazendo esse espetáculo. E aí foi quando eu entrei para viver essa experiência com eles. A gente fez o espetáculo, eu amei. E aí eu tava assim, entre teatro e dança, porque eu também já tava fazendo teatro no IFCE, já tava na licenciatura, né? E no ano seguinte a gente fez um espetáculo lá na igreja também, de teatro. E aí no ano seguinte eu criei mais empolgação e a gente fez o primeiro espetáculo de dança, que foi o Sonhos, ou Experimento. Eu peguei todas essas informações que eu já vinha em torno de 4, 5 anos de dança, de teatro, de tudo. Eu acho que foi o momento certo. Ainda tinha a Coelce no meio. A Ed está me dando os insights. Como era? De manhã eu trabalhava como atendente de telemarketing. À tarde eu fazia licenciatura em teatro. E à noite eu fazia letras em espanhol. Foram 4 anos nessa vida. Nessa correria. Mas ainda dava tempo para dançar. E aí, em 2012, eu fiz esse espetáculo. E aí, onde fui conhecendo mais pessoas, né? Mais pessoas do mundo da dança. Fui conhecendo o Passo de Arte. Conheci o Leandro, né? Comecei a sapatear. E aí, tudo foi acontecendo de uma forma rápida, mas de uma forma muito boa. Porque eu estava aproveitando muito, eu estava me jogando muito. E isso é muito bom. Porque você acaba experimentando cada vez mais, né? Aí eu conheci o Leandro, aí eu fiz o primeiro espetáculo do CCLN, né? Que eu dançava tanto danças urbanas quanto o sapateado. O sapateado veio mais recente. Eu já tinha feito uma aula no José de Alencar, em 2008, mas eu não consegui galgar por causa do tempo, da igreja também. E aí, quando foi em 2013, eu voltei valendo com o sapateado, que foi junto com o Leandro. Aí, participei do Passo de Arte, fiz o espetáculo Utopia. No ano seguinte, a gente foi para Joinville. E aí, eu quero saber se eu continuo falando, porque começam as partes engraçadas. sim, pode continuar contando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no... Temos tempo, pode contar. Queremos ouvir as histórias. Em 2014, então assim, eu tinha esse contato, mas esse meu contato que eu tinha com a dança, ele era mais voltado para fazer a dança mesmo, independente de festival, independente dessas coisas. Então não conhecia muito. Passo de arte eu fui conhecendo aos poucos. Esse sentido de premiação, de primeiro lugar, eu tinha pouca noção disso. Então, para mim, o Festival de Joinville era mais um festival e eu não sabia a dimensão desse festival. Sim. E aí, quando foi em 2014,
Ele pegou e a gente vai, nós vamos nos inscrever. E eu vou colocar teu nome. Eu falei, tá bom. Só que pra mim era uma coisa assim, tá certo, vamos pra mais um festival. A gente já tinha ido pra outro, vai ser mais um festival. Simplesmente como é? O resultado sai, né? E aí, quando o resultado saiu, a gente teve que começar a se organizar pra ir. E eu tava Isso assim, em muito. 2014, né? Isso em 2014 já. E aí, tudo a gente começou a. Eu não tinha noção ainda, né? Continuei nessa ideia de não ter noção. E aí ele falou assim. Eu falei, menino, acho que não vai dar pra eu ir. Como se fosse sentir aí o meu nome. Eu tô achando Não, que não. garoto, você já está inscrita. Aí o resultado saiu ok, né? Eu acho que não vai dar pra eu ir, Leandro. Eu acho que é melhor a gente ver, não sei, uma substituição. Será que vai dar? A gente vai ter dinheiro, não sei o que vai. Josué, tu não tem noção. Nós somos o único grupo do Nordeste que tá indo esse ano. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. É muito difícil entrar. É muito pesado, a seleção é difícil. Aí eu, vale, meu Deus, é isso tudo. É isso tudo. Tá bom, pois vamos. Aí começamos a comprar passagem. Foi uma boa, porque foi um ano de Copa do Mundo, então acabou que as passagens saíram baratas, a hospedagem saiu barata, porque eu acho que estava mudando, tipo assim, os polos, né? Acabou que para Joinville estava sendo mais barato. Aí a gente foi, eu tive essa experiência, foi incrível. Além de ir, né, porque eu sou um defensor da dança e pela dança mesmo, independente de prêmio, de, né, Sim. quem é muito perto sabe que eu quero dançar, eu quero estar fazendo. Não, Então já estava sendo incrível, já estava sendo incrível estar ali, né, quando eu vi aquele mundo de gente, de todo canto, e eu tendo aquele contato, eu tive contato nos bastidores com várias pessoas, e eu me acho assim bem pra frente, porque eu não quero saber se tu é o líder da companhia ou se tu é o contra-regra. Eu falo com qualquer pessoa, não quero nem saber. E aí o pessoal ficava passado, eu conversando quando eu ia ver, era o dono, era o coreógrafo da companhia lá do Paraguai, e eu morrendo de papiar com o coreógrafo, e o pessoal, menina, essa criatura tá ficando doida, né? Pronto, aí eu ia conversando e já tava amando. E aí a gente teve o prazer, né, da coreografia ser premiada nesse primeiro ano. Então foi assim um estopim maior ainda, né, a gente ir pela primeira vez, ainda conquistar o primeiro lugar. Era muita marra, assim, de uma vez. Então foi muito emocionante esse primeiro lugar, porque eu acabava tendo um feedback de umas pessoas que eu conheci lá, que eles falavam assim, vale, eu nunca tinha visto uma coisa parecida com essa que vocês fizeram. Nunca tinha visto, não sei o que. Aí eu ficava, vale, que massa. Aí eu fui entendendo, né, o teor do festival. Aí nesse mesmo ano, quando eu voltei de Joinville, a Eds criou o grupo, o Fênix, né, a gente teve essa parceria no Fênix. Foi uma época muito boa, porque eu tava me sentindo muito distante das danças urbanas, né, um tempinho que eu passei. Eu ainda estava fazendo aula de danças urbanas, só que o período para Joinville me fez só sapatear. Aí eu voltei, foi um tempo que eu coreografei com ela, então estava muito disponível. A gente convidou várias pessoas, a gente teve aulas, né? Inclusive com o Diego, que está fazendo aniversário hoje, com a Manu. Foi um tempo muito bom. Eu guardo essa época de danças urbanas como muito prazerosa, porque realmente não tinha peso. A gente se tacava não sei para onde para ensaiar numa academia, não sei do que. E tinha um ensaio na chácara, que era onde a Eds morava. E tinha um ensaio para o Fiduc lá no Conjunto Esperança. E a gente se tacava assim, com um sorriso no rosto. Então, eu guardo isso com muito prazer, porque e eu vivo revendo fotos, porque isso daqui guarda a história da dança de Fortaleza. Toda vez que eu mexo, eu encontro alguma novidade nesse HD de 1900 e sei quando. Aí, em 2015, a gente retornou a Joinville, porque a gente tinha ganhado a vaga, né? Foi um período muito pesado também.
Eu estava me formando na UFC em Letras Espanhol. Foi nesse Eu me ano formei que eu encontrei vocês lá, em 2015. Foi, em Que a gente 2015 a foi gente também. viu. Em 2015 a gente voltou, aí eu tinha acabado de me formar e como se não bastasse essa minha cabeça, eu tinha passado para letras em inglês na UFC, ainda estava cursando inglês à noite, além de dançar e dar aula o dia inteiro. Ai, meu Mas Deus. e a gente voltou em Joinville, foi massa, a gente ganhamos novamente, foi assim, esse foi um choro assim de um descarrego, porque foi um período pesado que você guarda como uma experiência muito boa e enriquecedora como bailarina, assim, eu não tenho nem o que dizer como foi enriquecedora, porque eu me vi diante dos meus problemas, Ai, meu Deus. Caiu tudo. Eu acho que é o divino. É o Era o sinal. nome da coreografia. A interna tá Vale, meu Deus. dizendo. Sinal. Ainda tá. Eu Cadê acho você, que Josué? tô aqui, eu acho que faltou energia. Só que eu tô no. Foi. Mãe? Faltou energia mesmo. Bufo. Mentira. Bomba, Faltou. bota uma lanterna aí no teu rosto. Gente, Eu tô em isso pânico com essa com foto. certeza é um sinal. Você pode esperar que eu vou pesquisar sobre isso, viu? Aquelas. Como é? Eu vou pesquisar sobre isso. Isso foi um sinal de alguma coisa, Pois é, a gente falou sobre o divino, né? né? Oi? Tô aqui na live. A luz de velas, dizendo a Alberto aqui, ó. Não é isso, a luz de câmera. Gente, só podia ser na tua live, viu? Só. Não podia ter outra. Um bufo Tinha que desse, ser na meu tua Deus do live, céu. faltar energia. Se não faltar aqui também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu só vou aguentar de calor. Sim, Ah, a Bela tá aí. dizendo aqui, ó. Tinha que ser o Josué, a Bela dizendo. Compartilha a live para fazer valer a pena. É isso Aí aí. a gente tava em 2015, continuou, né, o Joinville. Bela estava Teve lá que- também, a Bela, em 2015, A em Bela tava, Joinville, né? sapateando, jazzando e hip hopzando. E aí, pronto. Depois desse Joinville, eu dei uma pausa assim. Não foi meio que uma pausa. Foi quase obrigatória, mas eu ainda continuei dançando, só que em projetos mais voltados para a comunidade. E onde eu fui entrando para a academia da Aline, né? Que é a outra academia que eu dou aula. Foi nesse período, então eu voltei mais assim, para dar aula, para coreografar. Foi a partir daí que eu fui entrando. Aí eu ainda fiz aulas em outras academias. E a gente teve o nosso primeiro contato oficial, né, em 2016, Sim. para o FIH2. Pronto. E aí, misturando aí com a sua história, vamos entrar também na nossa história. Como foi esse teu primeiro contato com a Academia Michele Continente? Pronto. Como foi que tudo aconteceu? Em 2016, né? Pronto. Em 2016, eu ainda tinha dançado em outra academia, né, no Passo de Arte, mas vivia tendo contato com a Eds, com vocês, assim, o Diego, a professora, a Manu, pessoas que eu já conhecia. E aí a gente teve a oportunidade, né? Vocês tiveram a oportunidade de enviar um vídeo, se eu não me engano, para o FIH2, Sim, né? Com a coreografia Burn It Up. E aí essa coreografia ela foi selecionada para a mostra. E aí parece que o grupo não, como foi um pouco em cima, não tinha um número X que conseguisse fazer com que a coreografia chegasse aí o grupo completo. Então vocês começaram a convidar algumas pessoas e eu fui um dos convidados para estar participando
da primeira formação, que foi para o FH2, né? A gente dançou o Burner Up. Eu tinha preparado até o vídeo aqui para falar nessa hora, ele ia estar tocando aqui atrás. Peraí, Mas deixa eu só olha ver se a mãe tá só, precisando do celular. Mãe, tá precisando do celular? É porque eu tô com o meu, o dela tá falando e o meu tá gravando, mas ela disse que não vai precisar. Estão resolvendo. nesse ano, né, foi nossa primeira tentativa, né, de ir ao FIH2 na mostra, né, e a Manu, que era a coreógrafa, né, teve a iniciativa da gente mandar o vídeo, e o resultado muito em cima, né, pra gente, Fortaleza muito longe, Verdade. e de repente a gente, pronto, estamos no FIH2, e agora? E aí foi um prazer a gente contar com esses convidados especiais, né? Você e outras pessoas que a gente convidou para completar o grupo. E aí foi muito bacana. Infelizmente eu não estive nessa viagem, né? Eu Oi. tive uma representante de Buchos, chamada Edis Lima. Sim, de peso. Hã? De peso. Sim. Representante que voltou me odiando porque eu não tinha ido, né? Tinha sido você convidado, o Charles também, né? Que foi convidado também. Albert, né? E aí foi muito bacana. E como foi para você esse primeiro contato conosco? Pronto. E aí, a gente tinha passado o passe de arte, mas a gente tinha tido um pouco de contato. Eu acho que foi por causa do passe de arte, que a gente se encontrou um pouco, né, Oi. antes. E aí, a gente foi, eu comecei a ir para os ensaios. Deixa eu só ajeitar aqui esse tripé, que ele tá me... E aí, a gente foi... Eu comecei a ir para os ensaios, né, a coreografia já estava pronta, ela teve que ter uma adaptação, né, foi muito legal. Foi um período, assim, muito rápido, mas muito legal, porque a gente só teve um mês. Saiu, tipo, por esses dias, em 2016. Porque hoje é 28, tinha saído, tipo, por esses dias. E só Sim. teve o mês de junho para ensaiar, porque na primeira semana já era o festival, né? E aí foi Exato. muito massa o contato com o povo, né? Aí eu já invento umas aventuras assim, envolveu viagem, eu dou meus pulos. E aí a Edson, quando me chamou, né? Já tinha conversado com vocês, eu falei, menina, vamos, né? Eu nunca fui. Aí inventei, mas lá foi muito bom, foi uma experiência muito massa. O palco é incrível, a vibe do festival é incrível, né? Em 2016. Ter dançado com um grupo, que era um grupo entrosado, foi muito bom. E além dessa experiência de poder gravar, né? O Charles me falava muito desse festival, porque ele já tinha ido várias vezes, né? E eu sempre dizia que ia, mas faltava uma oportunidade assim que me impulsionasse, valendo. E aí eu acabei indo em 2016, nada programado, mas que bom que aconteceu, porque sempre assim acontece na minha vida. Não tem muitas anotações, não. Aconteceu, vamos. Que bom. E aí foi muito mal. E aí, depois disso, como foi? Conta pra gente como foi a sua continuação no mundo da dança, né? Assim, vamos misturar aí as histórias para você ir contando a sua história e, ao mesmo tempo, o seu retorno para a Academia Michele Fontenelle. Como foi tudo Sim, aí em isso? 2017 eu estava num grupo de danças urbanas, né? O X-Beat, tive essa experiência com eles. Depois já estava mais envolvido como coreógrafo na outra academia que eu dou aula, na linha. Então eu já tive mais experiência em coreografar contemporâneo, já fui me desafiando mais, né? O sapateado, ele tava um pouco... Já assisti todas. E eu tava nessa vibe, porque os meninos lá na linha, eles novos, mas que tinham muitas técnicas, muitas habilidades, então a gente acaba se empolgando em fazer cada vez mais, né? Então eu fui me jogando também, me experimentando como coreógrafo e fazendo acontecer, né? Então a gente ia para os festivais, né, com bons resultados. Então acabava sendo um feedback muito legal para essa minha área como coreógrafo, que eu também adoro.
né? Então, em 2017 eu já estava nessa vibe, o sapateado um pouquinho parado, mas as danças urbanas ativo, junto com esses novos experimentos em contemporâneo, em hip hop infantil, e estava sendo muito legal. E aí, em 2017, teve algo muito interessante, que foi uma coreografia que eu fiz lá para a Aline, que se chamava As Margens. Essa coreografia eu pensei nessa questão de pessoas que estão às margens mesmo da sociedade, né? Crianças, jovens, pessoas de rua mesmo. E aí a gente foi pro Fendafor, né? Foi bem premiada. Acho que a gente ficou em segundo lugar na primeira vez. E foi tão tocante pra gente o processo que a Aline pensou assim: vamos fazer um espetáculo? O que é que tu acha? Então foram 6 meses pensando, vamos. Então comecei a pensar nas músicas, comecei a pensar como ia ser, né? O que mais a gente ia cobrir, porque era uma coreografia que deu vazão, né, a um pensamento maior, né? E aí a gente começou a pensar, a treinar, a buscar, né, a experimentar com os meninos. E foi em 2018 que a gente estreou as margens do espetáculo, né, pelo grupo Palavras e Passos. Lá no Cuca, Mondubim, a gente fez 2 apresentações, né? Na comunidade, que foi muito incrível, porque foi dentro da escola que eu dou aula. Então, a gente chamou toda a comunidade, os pais dos alunos da academia, muitos alunos, os alunos da escola à noite puderam assistir. Então, era um ginásio que estava cheio de gente, vendo um trabalho que eu tinha feito, que eles estavam podendo prestigiar, e talvez eles não conseguissem ir para o teatro assistir esse espetáculo, né? Então foi muito bom. Esse acesso é o que eu mais adoro. E aí a gente fez 2 apresentações e 2018, né? Pera. Então as margens teve essa pegada, depois aí esse ano a gente voltou a ter contato, porque eu fui com vocês para o FH2, né, de novo, pela academia, né, que a gente ficou junto lá direto, né? Só que eu fui como vlogueiro da dança, já é uma outra vertente. E aí eu fui cobrir o festival, né? Foi incrível também, eu adoro. Só o contato eu adoro, mesmo que eu não vá dançar. Então fiz as aulas, me joguei lá, fiz a parte do vlog mesmo, né, de cobertura do festival, conversando com as pessoas. E foi um ano muito massa, porque eu tive o contato. Foi um ano também muito acessível, porque estava Cisa Valentino, né, diretamente de Nova York, e eu fiz uma entrevista com ele super acessível. Eu falei com a Desi Lee, que é aquela coreana, né, super famosa pela Red Bull. Eu me lembro você falando com ela. Foi muito massa, foi uma coisa assim muito acessível. Eu tava assim, de boa, quero conversar com vocês, vamos, vamos. Então foi uma cobertura muito representativa para mim, né? Porque eram pessoas que tinham uma história assim na dança muito massa. Então esse contato foi incrível. Aí no final do ano eu fui assistir, tava passando aqui, né? Eu inventei de no final do ano fazer um vlog com todas as academias sobre os festivais de dança. A gente fez, incluindo o Festival O Grito, né? Que foi o de 2018 de vocês. Que foi muito massa, que eu fui assistir, né? Eu tirei foto esse ano também. Eu tava numa vibe assim, mil coisas. E o papo foi super legal, não, nós ficávamos passando. Quando eu tava fazendo mil coisas. Não é isso. E aí a gente teve esse contato, e aí foi no final de 2018 que eu recebi uma ligação da senhora Michele Fontinelli para fazer parte do quadro de professores da academia. Da Academia Michele Fontinelli. Pois é, Josué, foi muito bacana. E eu me lembro, né, que a Edis, né, que também te indicou, né, como professor também, que a gente estava conversando, né, sobre sapateado, né, assim, abrindo aqui um pouquinho um parênteses para o sapateado, né, essa dança tão peculiar, específica, que nós temos tão poucos profissionais, né, na cidade, acho que em qualquer lugar, né, eu já conversei com outras professoras de outras academias
em outros estados. Enfim, né? Eu tenho contato com algumas pessoas por causa do Conjazz e a gente sempre conversa sobre isso, de como o sapateado, ele é escasso, né? Assim, infelizmente, porque é uma coisa tão maravilhosa que a gente fica assim, meu Deus, mas onde estão os profissionais de sapateado? Verdade. Né? Porque, e assim, aconteceu de sempre a gente teve uma rotatividade de profissionais de sapateado também porque parece que é uma característica dos professores de sapateado de fazerem 1000 coisas, né? Então, sempre alguém chegava para mim e dizia assim, Mica, agora eu não vou mais me dedicar ao sapateado porque eu estou envolvido num outro projeto que não sei o que não sei o que. Hoje, gente, mas vocês fazem coisa demais. Olha quem fala. Mas vocês fazem coisa demais. E aí, acabou que no final do ano, no comecinho do ano, não sei, foi quando eu falei que você foi no final de 2018? Foi no final, bem no finalzinho, a gente passou até o ano novo. Com a Edis, novamente nós estamos sem um profissional de sapateado. Meu Deus do céu, que coisa difícil. E aí a Edis, né, falou, Mica, e o Josué? Aí eu, tarararã, Josué, será que top e tal. E aí que a gente começou a conversar e que você começou a fazer parte do nosso quadro em 2019 e que pra gente foi uma coisa muito especial, porque você tem toda uma didática de ensino. Você não só sapateia, mas você sabe ser professor, né? E você tem um olhar diferente por isso, né? Como professor, como educador, né? Eu senti toda essa diferença em você depois que você chegou, diferença nas meninas também. Fizemos a coreografia para a competição, né? Para as competições, na verdade, né? Que foram 2, né? E aí que foi muito gostoso, foi uma coisa que as meninas ficaram muito felizes e que eu também fiquei muito satisfeita, acredito que você também, né? E em 2019 a gente também teve o nosso espetáculo, o 12 e o Imortal, que você também coreografou, as crianças coreografou, os adultos coreografou a companhia de jazz. Enfim, foi um ano com muita coisa. Foi um ano, mas você fez tanta coisa com a gente, você foi tão participativo, você foi tão presente. Fala um pouco disso pra gente. Como é que foi esse 2019 com a Academia Michele Fontenelle? Eu falo 2019 porque em 2020, né, o Josué foi fazer um intercâmbio e retornou agora, então ele ainda não esteve com a gente em 2020. Verdade. Mas, então, assim, estou me referindo a 2019 porque foi o tempo que você passou com a gente. Fala um pouco sobre esse período. Foi muito bom. Eu adorei, porque foi uma experiência muito qualitativa relacionada ao sapateado, né? Porque em 2018, inclusive, eu tinha tentado um projeto, a gente está sempre inventando, né? Em 2018, eu fiz um duo num festival com o Charles. E eu tava me vendo realmente um pouco parado no sapateado, essa prática, né? E aí eu conversei com ele, menino, vamos tentar, vamos experimentar novamente. E aí eu inventei um grupo um grupo que não teve uma consistência, mas que teve a sua importância na minha vida por essa ousadia, né? Foi o Arte in Tap. A gente foi pro Festival Unidança com uma coreografia nossa, né, completamente do início ao fim, com nossos experimentos, com nossas ideias, e eu acho que isso só faz crescer, né? E a gente ensaiava dentro da minha casa ou na casa da minha irmã, em cima de umas tábuas. Ninguém tinha um espação para ensaiar, não. Era em cima de umas tábuas e pronto. E a gente, vamos, acabou. Então foi muito bom, porque eu já vim em 2019 com essas ideias de experimentar, coreografar no sapateado, né? Então, eu fui tendo as aulas, eu fui tendo o retorno das meninas, que era incrível, as nossas aulas eram sempre bastante animadas, né? Eu queria ter dito isso no videozinho dos 10 anos,
que a vibe de hoje, as gargalhadas que a gente dava em sala, que eu acho que tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, não é Sim. dança, gente. Então, assim, toda vez que a gente se encontrava, era uma gargalhada. Eu já caí dentro da sala, já escorreguei, tombei dentro da sala. As meninas olharam pra mim e falei, pode rir, gente. Vocês estão segurando? Elas paradas assim, querendo rir, assustadas, aquele brutamontes caindo no chão, doidas pra rir. E eu, pode rir, eu no chão assim, ó, pode rir. E elas começaram a rir que não se aguentavam de rir. Então foi muito legal os nossos experimentos. Eu sempre era muito franco com elas, né? Aí tá aí Bela para responder como foi engraçado esse dia. Então, na parte de competição, que aumenta um pouco a tensão, né? Porque é uma corrida contra o tempo e a qualidade do trabalho. Então, eu tentava o máximo não me estressar. Elas não me viam estressada, assim, no topo de estresse, não. Falava assim, gente, é o seguinte, tem que fazer isso aí. Só vai ficar bom se for feito isso aí. Aí quem vai responder são vocês fazendo. Além disso, então tinha sempre uma fala que não dependia só de mim, dependia delas e para a gente não se estressar, né? Porque eu não tenho essa gana, né, de dar do competidor. Então é isso, eu já sei como é que funciona, vocês também já sabem, a gente vai entrar num acordo e vai chegar lá. Então o CBDD foi muito massa, foi a primeira experiência no sapateado, né? Com essa coreografia, com as meninas, com Taíla também, que ajudou muito, o Jefferson que ajudaram, que estiveram ali presentes na coreografia, foi muito legal. E aí depois a gente participou do Expressão e Arte, também foi outra experiência, que eu também gravei, registrei, fiz vlog e tudo, para ter guardado, porque eu amo essas coreografias, né? Esses momentos que a gente teve. E a gente também, aí no segundo semestre a gente continuou, e aí já veio uma parte mais de festival, né? Que aí veio a ideia do 12, né? Que até eu participei do roteiro com a Eds e a Manu. E veio o Imortal, que aí eu já sapateei com as meninas, né, na turma, no Imortal, no Michael Jackson, adorava aquela música. Aquela coreografia era assim, eu me sentia flutuando, porque era muito boa, Foi muito lindo legal. demais. Foi uma Muito. das que eu tive o prazer de compartilhar com elas, que toda aula a gente fazia assim, que legal, que bom, que massa, que vibe, né? Como eu falava, a vibe de hoje. Mas era muito prazerosa, realmente. E aí eu tive a oportunidade, né, de participar da coreografia, de coreografar uma coreografia do 12, né, que já teve todo aquele conceito, com aquele povo profissionalíssimo, que eu adorava. Né, foi um desafio, uma oportunidade que eu agradeço muito. Eu já tinha trabalhado com as crianças, né, os adolescentes na linha, mas a gente sabe que trabalhar com pessoas com mais experiência nos causa ainda mais um desafio, e eu via isso como um desafio, né? E eu achei o resultado muito legal. Eu amei fazer. Sempre assisto e reassisto. Falei, gente, foi isso que eu fiz. E aí. Assim, foi muito bonito, porque mostrou que você é multiartista, né? Assim, eu acho você assim plural. Eu acho você plural, porque você estuda, você saca, você assiste, você tem um pouco de tudo, você saca tudo muito bem, né? Eu sou fã. Ah, eu amei. Obrigado pela oportunidade, né? E o festival foi muito massa. A vibe do festival, fazia muito tempo que eu não participava de festival, né? Tive esse distanciamento mesmo, que foi natural, mas que voltou também de forma muito natural e orgânica, porque eu já era professor da academia, então tudo ia acontecendo, né, de uma forma muito que já fazia parte da minha rotina, do meu cronograma, da minha agenda do ano, então foi muito incrível, eu adorei. 2019 foi um ano assim de muitas conquistas, tanto pessoais quanto artísticas, né, e ter participado
da academia, ter estado tão presente, ter colaborado, ter contribuído, foi para mim mais uma das experiências incríveis na dança que eu tive, com certeza. Grato mais uma E vez. agora, antes da gente finalizar, queria que você falasse um pouco sobre o que você está fazendo. Eu sei que agora, no momento, estamos de quarentena, não estamos efetivamente produzindo, né, assim, de verdade, né? Embora tenhamos nossas produções em casa também, que a gente também trabalha. Mas o que você está fazendo atualmente? Né? Assim, queria saber onde você está trabalhando, quais são os seus outros projetos, o seu blog, enfim, o que você está fazendo no momento. 2020, Josué está enfiado em quê? O Josué começou 2020 sonhando e voando, né? Eu comecei, como eu já tinha falado, nessa ideia do intercâmbio, né? Eu passei um tempo fora. Era para ser mais tempo, acabou que o coronavírus saiu aí cortando, derrubando os sonhos alheios. Mas fui tentar essa experiência, onde eu tinha uma experiência cultural e em dança, cultural por ser professor de espanhol, e eu estava em Barcelona. Então eu tinha esse contato com a cultura local e fazia aulas de sapateado numa academia, numa escola de dança super renomada, lá que é a Luthier Dance. E aí eu fiz vlogs, fiz café com dança lá pro meu canal, né? Essa foi a primeira parte de 2020, que estava planejada até maio, que acabou sendo metade do tempo, devido realmente não ter condições de estar lá parado, né? Não tinha condições de estar parado sem saber quando era que ia voltar e ia ter aluguel, ia ter alimentação, era melhor voltar mesmo. Então, foi um pensamento coletivo e um pouco racional, porque aqui a gente está em casa e aqui tudo ia se resolver, né? Lá ia ficar mais complicado. Deus o livre, ficar doente por lá ia ser muito mais complicado. Então lá eu tive a ideia de criar o vlograma do Jô, que fala sobre arte, cultura e entretenimento, onde eu começava falando das culturas de lá, né, dos pontos turísticos, e aí eu dei dicas de espanhol nos primeiros vlogramas, porque todo o conteúdo dos primeiros vlogramas estava relacionado à minha estadia lá, né? E aí quando eu voltei, eu acabei evoluindo para outros conteúdos, né? E é o que eu tenho realmente me empenhado semanalmente para trazer algum conteúdo legal e relevante no meu canal de domingo às 12 horas, né? A gente já teve sobre dança, teve sobre os pontos turísticos, teve sobre as escolas de dança que eu fui em Paris, em Barcelona, enfim. Esse conteúdo que eu já fiz, então eu também tenho dado aulas, né, para a Aline Rodrigues, que é a outra academia. Então eu faço aulas online, faço gravações e mando material para cumprir, né, a minha rotina de trabalho com eles. Aí a gente está criando outros mecanismos como bate-papo sobre dança, né, onde eu quero chegar com a minha dança, né, outros pensamentos além de só fazer a dança, porque eu realmente, isso é uma característica, eu não tenho muita paciência para vídeo, desde de início, para estar pegando, fazendo aula de frente para vídeo. Então, eu já fiz várias aulas, né, nesse período, porém, sempre tentando aquela paciência extra, porque realmente deve ser cansativo para todo mundo que está participando, né? Mas sempre a gente dá aquela renovada, aquela animada, que já já vai estar todo mundo de volta podendo compartilhar, né? Então, esse está sendo o meu projeto inicial, espero que tudo volte ao normal logo, para tudo ir se colocando no lugar e a gente poder aproveitar melhor e pensar no futuro e tudo mais. Por enquanto, estou aqui em casa e fazendo essas coisas que eu já falei. Josué, está acabando nosso tempo. E eu queria muito te agradecer, não só pela live, mas por toda a parceria, por você assim, nós estamos fazendo 10 anos de academia, né? Nesses 10 anos, você não esteve em muitos anos com a gente. Você esteve presente mais recentemente, mas a sua presença foi fundamental, porque eu acho que tempo às vezes não quer dizer nada, e sim a qualidade do trabalho que você executa.
né? E eu acho que em 2019 você foi um excelente profissional com a gente. Você vestiu a camisa, você abraçou todos os trabalhos, você abraçou os nossos alunos, a nossa academia. Né? Em 2020 já estamos aqui juntos novamente, mesmo que separados, mas a gente Sim. já está reconectado, né? Eu quero muito que em 2020 você continue com a gente consiga produzir muitas coisas, né? Vem aí os 10 anos da Volta academia. show, né? Hã? É, volta Hashtag show. volta show. É, já, já. E nós vamos fazer 10 anos, né? E quero você com a gente nesses 10 anos. Se Deus quiser. Vai ser um momento muito... Hã? Fala Se alguma Deus coisa. quiser. Vai ser um momento muito especial. E quero muito que você esteja com a gente. Muito obrigada por você fazer parte da família Eu que MF, por você agradeço. vestir a camisa MF. Você sabe que nós somos uma empresa de muita luta. Aqui é tudo um dia de cada vez. E você é um profissional excelente que tenho certeza que também abraça os nossos suados trabalhos, as nossas lutas também. E por isso você faz a diferença na nossa equipe. E a gente te ama! Obrigado. Amei o nosso papo. 2019 foi incrível. Espero que 2020, com esses 10 anos, seja o máximo. E tudo Vai volte ser logo para a gente poder se encontrar, atualizar e fazer ninguém entender nada. nada! Porque ninguém vai entender nada. Nada. Beijo, fica Beijo, bem. Michele. Muito Amei. obrigada. E a gente se Obrigado. fala. Até já já. Beijo para todo mundo que Beijo, assistiu. Edson. Beijo, Muito Bela. obrigada. A live vai ficar salva 24 horas no IGTV. Ok? Um beijo. Beijo. Tchau. Obrigado. Amei.